Olá pessoal, meu nome é Jane Santos, sou professora de arte aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Taiobeiras. Atuo na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes e na Escola Estadual Dona Beti. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é sobre a origem do teatro ocidental. Quando a gente fala de teatro ocidental, nós estamos falando, na verdade, de uma linguagem artística extremamente importante. O teatro, além de ser uma linguagem artística, ele acaba englobando também outras linguagens artísticas, como, por exemplo, a dança, a música e vários elementos visuais também. É interessante notar que o teatro é a arte onde um ou vários atores encenam, representam uma determinada história para um determinado grupo. É interessante também que a questão do teatro, ela muitas vezes está presente nas pessoas desde muito cedo. Por exemplo, uma criança, assim que ela aprende a falar, assim que ela aprende a se expressar, muitas vezes é comum observarmos que algumas começam a imitar tudo aquilo que elas veem. Por exemplo, algumas começam a imitar sons, algumas começam a imitar o irmãozinho mais velho, outras começam a imitar algumas atitudes dos pais, algo que viu na televisão, enfim, tudo aquilo que elas presenciam, muitas vezes elas tentam representar. Então, o teatro, ele é um aspecto muito importante na vida das pessoas. Mas para que nós possamos entender a origem desse teatro, principalmente nos moldes pelos quais nós conhecemos hoje, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar lá na Grécia Antiga, por volta do século V, lá na cidade-estado de Atenas. É muito importante que tenhamos em mente que a cultura grega, ela sempre esteve intimamente ligada à questão religiosa. Ela sempre esteve muito interligada com a mitologia grega, que consistia em histórias que eram passadas de forma oral entre pai e filhos ao longo de muitos anos. E toda essa mitologia grega presente, nessa sociedade, elas estão presentes em dois poemas conhecidos como a Ilíada e a Odisseia, poemas que foram escritas pelo poeta grego Homero. Então, esses cidadãos gregos, eles eram politeístas. O que significa isso? Eles adoravam vários deuses e sempre celebravam festividades, celebrações que tinham como objetivo adorar, homenagear, prestar honras a esses deuses a fim de ganharem a sua aprovação. E o teatro, ele vai surgir exatamente neste conceito, neste contexto. É muito interessante que o teatro, ele vai surgir em uma das celebrações em honra a um deus grego chamado Dionísio. Aqui nós temos uma imagem, que na verdade é uma pintura do artista Caravaggio. Nessa pintura, Caravaggio ele tenta representar a figura desse deus grego, Dionísio. Então, Dionísio, ele era o deus do vinho, dos prazeres, da abundância, alegria, festas, Toda aquela festança. E posteriormente, Dionísio também ficou conhecido como deus do teatro, uma vez que o teatro ele surge justamente nesse conceito, nesse contexto dessas festas celebradas a esse deus. Então, todos os anos, os gregos eles tinham o hábito de celebrar uma festividade a esse deus, e nessa festividade eram realizados uma série de rituais, onde eles dançavam, cantavam, bebiam, enfim, festejavam tudo visando honrar este Deus. Um aspecto muito importante dessa festividade dedicada a Dionísio era a apresentação dos ditirambos. Eu tenho até aqui uma imagem para que vocês possam compreender melhor. Professora, o que eram os ditirambos? Na verdade, era um coro entoado
representado, né, por homens vestidos de sátiros. O que era um sátiro? Então, é uma criatura meio homem, olha aqui, e meio bode. O que eles tinham que fazer? Qual que era o objetivo deles? Eles tocavam, eles cantavam e dançavam em honra a esse deus Dionísio. Conforme o tempo foi passando, o líder desse coro, conforme vocês estão observando aqui, ele começou a ganhar muito destaque. Então, esse líder aqui, ele passou a ser conhecido como Corifeu. E à medida que o tempo foi passando, o coro, bem como o corifeu, começaram a se adaptar a um novo tipo de apresentação. O corifeu começou a dizer algumas frases que eram respondidas pelo coro. Então aí começa o que nós chamamos de diálogo. E foi ganhando forma, foi evoluindo até o momento que toda essa celebração, que antes era exclusivamente dedicado a honrarias ao deus Dionísio, começou a agregar também outros temas. E começou-se aí a encenação de muitos temas, principalmente temas envolvendo lá a questão da mitologia grega mesmo, temas heróicos. A partir daí, o teatro ele começa a ganhar forma. A partir de toda essa questão envolvendo os ditirambos, envolvendo essa liderança do corifeu, bem como o coro que respondia a esse diálogo, nós temos a presença aí de diferentes homens lá da Grécia Antiga que passaram a fazer diferentes encenações. Um elemento muito importante que era utilizado durante essas encenações eram as máscaras. As máscaras, elas eram feitas de diferentes tipos de materiais. Muitas vezes elas eram feitas de couro, tecido, argila, madeira, enfim, vários tipos de materiais. Muitas vezes eram acrescentados a essas máscaras cabelos de pessoas, pelos de animais. E interessante que essas máscaras, elas eram bem maiores do que o rosto do ator. E ela possuía uma estrutura que ajudava a amplificar a voz do ator para que ele conseguisse fazer com que a sua voz chegasse mais longe, para que o público conseguisse ouvir aquilo que estava sendo dito. Também a máscara era um importante artefato, por quê? Uma ferramenta, porque ela ajudava também a distinguir, a disfarçar o gênero da pessoa. Porque até então as mulheres elas não podiam participar dessas encenações porque elas não eram consideradas cidadãs da polis. Somente homens participavam dessas encenações, das peças teatrais. Então, antigamente, as máscaras que eram utilizadas somente como artefatos para a produção, né, para a realização de rituais, ela passa a ser utilizada agora para que ela possa servir de uma ferramenta para as encenações, para as peças teatrais. E é interessante que a partir do momento que o teatro ele ganha forma, o Estado, no caso a polis, eles começam a se interessar demais com relação a essa nova ferramenta. Isso porque nós temos o surgimento de dois gêneros. Nós vamos ter a tragédia e nós vamos ter a comédia. Então, nós temos aqui um símbolo que é muito difundido hoje em dia, que é o símbolo do teatro, onde nós temos duas máscaras. Lá na Grécia Antiga, a tragédia ela era superior, ela era considerada pelos cidadãos gregos como sendo superior à comédia. Isso porque na tragédia eram representados, encenados, cenas envolvendo deuses, heróis e reis.
Já na comédia, eram encenações que falavam muito a respeito de aspectos do cotidiano da sociedade grega. Quando ocorriam, né, essas peças onde trazia essa temática trágica, muitas vezes eles ensinavam histórias da mitologia grega que causavam nas pessoas esse sentimento melancólico, muitas vezes um sentimento de medo, o sentimento de, olha, preciso fazer isso porque senão posso ser punido pelos deuses. Então, o que acontece? É justamente nesse contexto que o Estado, né, a cidade-estado, a polis, o governo, começa a compreender que o teatro ele é uma importante ferramenta que vai ajudar a incutir na sociedade grega, incutir nos seus cidadãos a importância de se manter o respeito pelas suas crenças, a forma como eles devem se comportar, a forma como eles devem lidar com as situações do dia a dia. Então, o que acontece? O governo, ele institui aí o que nós chamamos de grandes Dionísias. O que eram essas grandes Dionísias? Era feito um concurso, tá? Um concurso anual. Esse concurso tinha uma duração média aí de 3 dias. E nesse concurso eram escolhidos por uma determinada comissão alguns dramaturgos. Cada dia havia a apresentação de 3 peças teatrais cujo gênero era a tragédia, então era uma trilogia. E também era apresentado ali uma outra peça teatral que nós chamamos aí de drama sático. Então, o que acontecia? Quando chegava ao final desses 3 dias, era eleito o melhor dramaturgo. Só que tem um detalhe, apesar da comédia não concorrer, né, nesse concurso que havia lá, ela se fazia presente pelo fato de que eram feitas apresentações de comédias nesse tempo. No entanto, visto que ela não era tão valorizada quanto a tragédia, ela não podia concorrer a esses concursos. Mas é interessante notar que o teatro, de uma forma geral, ele foi ganhando muito espaço entre os gregos, passou a ser um item fundamental da cultura grega, porque o teatro tinha justamente essa função de ensinar, fazer com que os cidadãos gregos refletissem, incutissem na sua mente, né, o que deveria ser feito no seu cotidiano, aquele respeito pelos deuses, pelas autoridades. Eu tenho aqui uma imagem que vai representar aproximadamente como que era a estrutura dos teatros gregos. Então, observe que a estrutura ela era feita de uma forma que as pessoas, que o público pudesse enxergar da melhor maneira possível as apresentações, bem como ouvir o que era dito ali. Então, pessoal, é muito bom saber que o teatro, desde lá do início, ele veio evoluindo até os nossos dias. Isso mostra para cada um de nós que o teatro, bem como todas as linguagens artísticas, não fica estagnado em um determinado ponto. A arte, ela sempre está em movimento. O que significa isso? Que a arte, ela sempre procura evoluir com o objetivo de causar um efeito positivo em todas as pessoas que acompanha, que presencia essa ferramenta que hoje é utilizado para tentar transmitir esse sentimento de reflexão, esse sentimento de tentar mesmo mostrar para as pessoas como enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí como que o teatro ele foi evoluindo ao longo do tempo. Eu vou pedir por gentileza que vocês se inscrevam no meu canal, curtam, comente e assim nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. Desejo a todos uma ótima semana.